Nos últimos dias, falamos aqui sobre como o Adélio está sendo torturado na prisão, ele está em isolamento total, sem direito a conversar com ninguém, e como o Bolsonaro chegou a pedir para a Polícia Federal, que chegou a abrir uma investigação preliminar para tentar colocar o Lula na cadeia em 2022. Só que agora a gente sabe que esses dois casos se interligam. O Bolsonaro está com um novo plano desesperado para tentar o Lula da eleição, para tentar tirar o Lula da eleição de 2022 e tentar prender o Lula. E veja bem, se precisar, ele terá grande apoio de toda a mídia. Isso ficou bem claro quando saiu o documentário do 247 sobre a facada no Bolsonaro, e a gente viu que toda a mídia, inclusive a Folha, Globo, Portal Metrópolis, em vez eles falarem das questões que o documentário levantou, eles simplesmente falaram: isso é um documentário pago pelo PT, blá blá, a facada não foi fake, fim de papo, não discutam mais isso. Aí tem coisa aí, né? Não tem? Em vez de levantarem, fazerem jornalismo profissional, os barões da grande mídia simplesmente disseram: não, vamos esquecer esse caso por enquanto. Eu vou explicar aqui o novo plano do Bolsonaro de tentar fazer o Adélio delatar o Lula. Mas antes, um segundinho, se você é fora Bolsonaro, se você é Lula 22, se você já sabe que começou já a guerra eleitoral de 2022 e essa guerra vai ser suja, se você achou que as eleições de 2014 foram sujas, que a de 2018 foram 10 vezes mais suja, põe mais de 10 vezes mais suja nas eleições do ano que vem. Então inscreva-se aqui no canal pra gente fortalecer aqui a oposição ao Bolsonaro, pra gente fortalecer a esquerda. Um segundinho, não paga nada, é de graça. Agora vamos falar sobre isso tudo. Primeiro um pouquinho de contexto. Eu falei aqui num vídeo, um perito foi ao presídio de segurança máxima em Campo Grande, onde está o Adélio. E nesse presídio ele conseguiu, primeiro ele falou com outras pessoas, e essas pessoas disseram: olha, ele foi lá para ver se alguém estava sendo torturado, ele não foi lá para falar diretamente com o Adélio, ele queria conversar com o pessoal do presídio. E aí falaram: olha, fala com o Adélio. Depois de muita insistência ele conseguiu falar. E aí vê o Adélio e tudo mais, e ele viu, o Adélio tá em situação de tortura. Não situação de tortura, estão torturando como fazendo a ditadura militar, batendo nele, não, isso não. Mas tortura psicológica. A gente tem que lembrar uma coisa: até os anos 90, comecinho dos anos 2000, não existia assim o termo tortura psicológica, isso não era considerado. As pessoas entendiam que tortura só podia ser física. Depois não. Psicologia foi avançando e sabe-se que existe tortura psicológica, que é você tentar deixar um cidadão louco, fazer com que esse cidadão fique completamente fora de si psicologicamente. É isso que estão fazendo com o Adélio. Ele fica completamente isolado todos os dias. E aí, veja bem, ele constatou isso, deu uma entrevista, falou sobre isso, esse perito, e aí começaram outras coisas que vão se ligando. Depois sai a notícia, saiu no DCM, saiu em outros locais também, que o Bolsonaro, ele se reuniu com o ministro da Justiça, depois ele se reuniu com o chefe da Polícia Federal, que é o Paulo Maiorino, e a Polícia Federal chegou a abrir uma investigação preliminar contra o Lula. Até expliquei aqui, era uma fake news ligando o Lula às Farc, ligando o Lula a tráfico de drogas, tudo mais. Ok, aquilo não deu em nada porque não teve apoio nem dos delegados da Polícia Federal, muito menos apoio do Poder Judiciário e nem da classe política, ou seja, não teve apoio de ninguém que era necessário ter esses três apoios. Primeiro do STF, não, jamais terá para isso. Segundo, da classe política, que também não apoiará uma coisa contra o Lula. E terceiro, dos delegados que iam investigar para inventar alguma coisa contra o Lula. Não deu. Ok, qual é o novo plano do Bolsonaro? O Adélio, nas últimas semanas, ele tá. Algumas pessoas que trabalham lá no presídio de Campo Grande informaram, sob condição de anonimato, que o Adélio está sendo interrogado quase toda semana. Ou seja, ele não tem contato com absolutamente ninguém, ele não fala com absolutamente ninguém, ele é uma pessoa que fica 24 horas por dia isolado num local sem janela. Imagina você 24 horas por dia isolado numa solitária, sem ver a luz do sol, nem nada. Os outros presos ainda veem a luz do sol duas vezes por 2 horas diárias. O Adélio não é todo dia que ele pode sequer sair da sua cela para ver a luz do sol, e quando ele pode é isolado, quer dizer, ele não tem contato com outros presos, não tem contato com ninguém. Olha só, a única pessoa com quem ele está tendo contato são com pessoas que estão indo ao Adélio para interrogá-lo. Por quê? Porque nas últimas semanas começaram a perguntar pro Adélio quem é o mandante da facada, quem é o mandante da facada. E aí, veja bem, isso é o que vaza para fora da cela. O que se fala dentro da cela não se sabe, mas o que se diz lá no presídio é o seguinte: querem que o Adélio delate o Lula, diga que foi o Lula quem mandou tentar matar o Bolsonaro. O Lula lá de dentro da prisão, em 2018, em Curitiba, sendo líder de todas as pesquisas, ia mandar matar o Bolsonaro. Por quê? Sabe-se lá por quê. Pois bem, não interessa motivo, não interessa provas. O que eles querem é alguma delação do Adélio que machuque o PT.
Por quê? Porque essa é a única bala de prata que o Bolsonaro está pensando. Ele vai ter outras ideias mirabolantes no futuro, não tenha dúvida. Mas essa é a ideia do momento para o Bolsonaro tentar atacar o PT em véspera de eleição. Vamos lembrar agora algumas coisas. Quando o Brasil 247 fez o documentário sobre a facada, a Folha enviou 21 perguntas ao 247 sobre a facada. As perguntas da Folha foram criminosas. Assim, o jornalista da Folha podia ser advogado do Jair Bolsonaro. Podiam ser perguntas escritas pelo Ossef. E aí ficou claríssimo que a Folha está com o complô bolsonarista. A Folha perguntou, por que fariam essa facada à luz do dia? Se o Adélio teve ajuda das outras pessoas, por que essas pessoas até hoje não apareceram? Como se o 247 fosse parte do complô e soubesse o que aconteceu. Eu tinha que perguntar isso pro Adélio, pro Bolsonaro, para outros. Em nenhum momento o jornalismo nem da Folha, nem da Globo, nem do Metrópolis, tem até um babacão do Metrópolis, chama Samuel Puncher, até me bloqueou quando eu fiz perguntar a ele. O cara não conseguiu discutir fiz bem educado, o cara não conseguiu discutir, bloqueou. Sérgio humorista, mas que na hora H vai votar pelo Bolsonaro. Por quê? Porque o que eles querem é o quê? Colocar panos quentes nisso para quando precisar em 2022 usarem e atacarem o PT. Esse complô do Adélio foi todo feito para parecer que o mandante do crime foi alguém de esquerda. O Adélio era uma pessoa que era de extrema direita, era uma pessoa que publicava coisas na internet sempre falando sobre ideologia de gênero, falando coisas da extrema-direita, exatamente usando o linguajar bolsonarista. Aí, de repente, algumas semanas antes da facada, ele começou a publicar coisas sobre o PSOL, coisas criticando o Bolsonaro, tudo mais. Ele tinha sempre um linguajar que você via que era uma pessoa que sabe escrever, não tinha erros de português. Depois ele começou a escrever como um babacão, assim, escrever tudo errado, tudo com erro de português, coisa muito, muito estranha. E aí ele fez a facada, só que não estava nos planos do Adélio, que iam pegá-lo e iam colocá-lo numa prisão de segurança máxima, dizerem que ele tá louco e ele ia ficar lá completamente isolado. Agora, ele tá em situação de tortura psicológica e o estão obrigando a delatar o outro lado, os adversários de quem o estão torturando. Só pra você ter ideia de como que é a coisa. Aí o Bolsonaro, qual é o plano do Bolsonaro? Que o Adélio delate alguém do PT, reabriram a investigação. Vamos lembrar que quando reabriram a investigação do caso Adélio, o Ossef e o Flávio Bolsonaro comemoraram. Muito estranho. Se os dois estão comemorando é porque coisa boa não é. E aí, eles querem o quê? Que o Adélio delate alguém do PT para o Bolsonaro colocar a Polícia Federal para investigar, para mandar prender. E aí, vamos lá, mandar prender por tentativa de assassinato. Ou seja, querem prender já. Mandar prender e tirar o Lula da eleição ou prender alguém ligado ao Lula para bater no Lula com todo, aí você tem a certeza, terá todo o apoio de Rede Globo, Folha, Estadão, dos maiores portais do Brasil, Jovem Pan nem precisa falar, Veja, tudo mais, eles todos vão apoiar. Por quê? Porque contra o PT eles apoiam qualquer um. Então, o complô tá lançado, agora o que a gente precisa fazer é continuar, mostrar isso para todo mundo, porque a única chance da gente acabar com esse golpe é fazer o que a gente fez no caso de tentar associar o Lula às Farc, ou seja, mostrar que é um complô do Bolsonaro. Eu lembro que tem gente da esquerda que tem zero de estratégia, assim, que às vezes até acho que são infiltrados. Quando eu mostrei que um vídeo fake gravado pelas Farc, tinha até, eles gravavam em espanhol com um sotaque que você via que eram brasileiros falando. O vídeo era tão fake que o Bolsonaro ele compartilhou, ele mesmo deletou o vídeo 24 horas depois. O Bolsonaro não deleta nada. Ele coloca as piores fake news e ele deixa lá. As redes sociais deletam depois, ou se não deletarem, fica lá pra sempre. Aquele vídeo era tão fake que ele até deletou. Eu mostrei que aquele vídeo foi gravado. Eu falei, foi gravado na casa do Bolsonaro. Eu não sabia que ele tava em Manaus, num hotel do Exército. Eu falei, foi gravado no hotel do Exército. Pior ainda do que na casa dele. Teve gente da esquerda que, em vez de falar, caramba, que complô, um vídeo compartilhado pelo Bolsonaro, que é um vídeo fake associando o Lula a tráfico de drogas, a tráfico de humanos. Veja bem, tráfico de humanos, para escravidão, para estupro, para a pior coisa possível que se pode fazer, e tráfico de órgãos, tudo mais. Esse vídeo foi montado pelo gabinete do ódio de dentro do Exército. E aí, em vez de focarem nisso, as pessoas começaram a me atacar porque eu errei uma informaçãozinha no vídeo e não pegaram o principal da coisa. Eles estão desesperados com planos contra o Lula, tentando associar o Lula a qualquer tipo de crime. Mas aquilo viralizou tanto, e não foi só eu, foram centenas de milhares de pessoas compartilhando não só a verdade desse vídeo, mas compartilhando que estavam tentando associar o Lula ao tráfico de drogas e que isso era tudo fake, que o plano deu errado.
Agora, de novo, ou a gente começa a compartilhar isso e mostrar, ó, o Bolsonaro, eles estão torturando o Adélio, estão tentando fazer o Adélio delatar alguém da esquerda, esse é o plano do Bolsonaro, porque ele tá desesperado, porque a aprovação dele tá em 19% e porque o Bolsonaro tá com 21, 22% de intenções de voto. Lá em Alagoas, indo pra cima deles, literalmente nas ruas. Sofrendo com a inflação, ele é mentiroso, só enganou o povo, mas o povo não é bobo, não vai cair de novo. Bolsonaro não, ele é o culpado dessa inflação. Bolsonaro é criminoso, isso todo mundo viu, e o seu governo tá acabando com o Brasil. O arroz tá caro, o feijão tá caro, o Brasil inteiro pede fora Bolsonaro, e o Plantão Brasil vem aqui denunciar, esse desgoverno tem que acabar. Se você também é contra Bolsonaro e esse desgoverno, se inscreva agora no canal Plantão Brasil no YouTube. Olha o desemprego, deixa o povo em alvoroço, a fome tá de volta e o povo na fila do osso. E o gás tá caro, gasolina já subiu, esse Bolsonaro tá acabando com o Brasil. Tá aqui um trecho